Crianças! Bom dia! Estamos em mais uma escola bíblica dominical. Eu sou a professora Simone e nós estamos estudando uma revista que se chama Profetas de Deus. E na aula passada vocês aprenderam sobre o profeta Elias. Naquela época, Deus ele falava com o povo através dos profetas. Então, quando Deus queria dar uma mensagem ao povo, primeiro ele falava essa mensagem ao profeta e o profeta falava a mensagem ao povo. Então, o que são os profetas? Eles são mensageiros de Deus. Olha que missão especial tem os profetas, e Elias era um profeta muito especial. Teve uma época que Israel era governado pelo rei Acabe. Acabe era casado com Jezabel, uma mulher que não fazia parte do povo de Deus. E sabe o que aconteceu? Os dois e mais um monte de gente do povo começaram a adorar um falso deus chamado Baal. Isso mesmo. E por causa disso, Elias foi ao rei e deu uma mensagem da parte de Deus. Sabe o que Elias disse? Ele disse assim ao rei Acabe: Tão certo como vive o Senhor, Deus de Israel, nem orvalho e nem chuva cairá nesses anos, segundo a minha palavra. Olha que mensagem Deus deu ao rei Acabe e a todo o povo. Não iria mais chover. E o que acontece quando não chove, crianças? Não nasce as plantas, a sementinha que a gente planta na terra não nasce, as plantas murcham, secam, nós passamos sede, os animais passam sede. É muito triste. Fica uma seca terrível. E já fazia 3 anos que estava essa seca terrível em Israel. Mas Elias trouxe uma boa notícia depois de tanto tempo. Ele foi ao rei Acabe e disse assim para ele: O Senhor Deus, o verdadeiro Deus, disse que logo, logo vai chover. Mas Acabe, ele foi com uma resposta muito rude para Elias. Sabe o que ele disse para Elias? Sabe quem é o causador de todo esse problema aqui em Israel? Sabe quem é o causador dessa fome, dessa sede? É você, Elias. Elias então respondeu para Acabe: não sou eu o causador de tudo isso. Sabe quem é a culpa de quem é a culpa de tudo isso? É de você, de Jezabel e de todo o povo. Ou melhor, parte do povo, porque havia alguns que ainda não seguiam Baal. É de vocês a culpa, porque vocês trocaram o verdadeiro Deus por Baal, um falso Deus. E então Elias propôs um desafio. Um desafio. Baal, ele era uma estátua de pedra. Era um ídolo. E é aí que surge o nome idolatria. Quando as pessoas idolatram estátuas de pedra, quando as pessoas adoram elas, isso se chama idolatria. E haviam algumas pessoas que se diziam profetas de Baal. E então Elias propôs um desafio aos profetas de Baal. E ele disse assim: Vamos ao Monte Carmelo, ao monte chamado Carmelo, que lá eu vou explicar o desafio para vocês. Que desafio será que Elias propôs àquelas pessoas que serviam e adoravam a Baal? Vamos ver qual era o desafio? Elias então começou a explicar o desafio quando chegaram lá. Ele disse assim: Vocês vão montar um altar de pedra, vão colocar lenha sobre esse altar e vocês vão colocar carne de bezerro para assar em cima da lenha. E eu vou fazer a mesma coisa. E então, nós vamos começar a orar, a clamar, a pedir para o nosso Deus, no caso Elias para Deus, o verdadeiro Deus, e os profetas de Baal iriam pedir para Baal.
mandar fogo para queimar a lenha e assar a carne, porque eles haviam feito o altar, haviam colocado a lenha, só que eles não poderiam colocar fogo. Então, Elias propôs o seguinte: o Deus que mandar fogo e o fogo queimar a lenha e começar a assar a carne, esse é o verdadeiro Deus. Os profetas de Baal então concordaram e todo o povo estava ali reunido vendo tudo. Começaram então os profetas de Baal. Eles montaram então o altar de pedra e começaram a colocar a lenha. Colocaram a lenha. E foram colocando. E então eles colocaram também a carne do bezerro para assar. E eles começaram a clamar, começaram a chamar Baal. Baal, Baal, manda fogo para queimar essa lenha, para assar essa carne, Baal. Baal, manda fogo, Baal. Nada acontecia. E eles começaram a gritar mais forte: Baal, manda fogo, Baal. Mas nada acontecia. E eles ficaram a manhã toda gritando para Baal mandar fogo. E nada aconteceu. Vocês sabem por que nada aconteceu, crianças? Como eu disse para vocês, Baal era uma estátua de pedra. E sabe o que a Bíblia diz a respeito das estátuas? A Bíblia diz que as estátuas, elas têm olhos, mas não enxergam. Elas têm boca, mas não falam. Têm ouvidos, mas não ouvem. Têm nariz, mas não cheiram. Têm mãos, mas não podem pegar em nada, não podem apalpar, não podem apertar. Têm pés, mas não andam. E Baal estava lá, do mesmo jeito, estátua como ele era, um falso Deus, não é mesmo? E então chegou a vez de Elias. Elias então construiu o altar, começou a colocar a lenha. Mas sabe o que ele fez? O desafio dele era ainda maior. Ele colocou água embaixo do altar. Colocou água. Será que um altar com água pegaria fogo, crianças? É o que vamos ver. E então ele colocou a lenha, colocou a carne do bezerro para assar e ainda, sabe o que ele fez? Jogou mais água sobre a lenha. Será que a lenha molhada pega fogo, crianças? É o que vamos ver. E então Elias, sabe o que Elias fez? Ele começou a orar. Ele não teve que gritar, não teve que ficar um monte de tempo igual os profetas de Baal. Ele começou a conversar com Deus, a orar. E ele disse assim: ó Senhor Deus, o verdadeiro Deus, me responda para que esse povo saiba que só o Senhor é Deus, que só o Senhor é o verdadeiro Deus. Então, no mesmo momento, Deus, ele mandou fogo. E então, o fogo começou a secar a água que estava em volta do altar. O fogo começou a queimar a lenha e cozinhar a carne. Uau! O povo se ajoelhou, o povo se arrependeu e o povo começou a louvar a Deus, começou a cantar para Deus, começou a adorar a Deus e deixaram a Baal de lado, porque Deus era o verdadeiro Deus e não havia outro. E então Elias lembrou o povo do mandamento de Deus. Lembram, crianças, dos mandamentos de Deus? Adorar só a Deus e não fazer imagem e nem adorá-las. O povo se arrependeu de ter desobedecido a esses dois mandamentos e voltaram-se para o Senhor Deus, o verdadeiro Deus, e deixaram Baal de lado.
E sabe o que aconteceu com os profetas de Baal? Eles morreram. E então o povo, arrependido do seu pecado, da sua desobediência, ficou muito contente em poder voltar a Deus. E Deus os recebeu de braços abertos, como um pai muito amoroso. E vocês lembram que fazia muito tempo que não chovia. E por causa do pecado do povo, da desobediência que isso aconteceu. Mas então Elias, ele começou a orar a Deus de novo, a conversar com Deus, pedindo para que viesse chuva. Eles precisavam muito de chuva. Ele começou a orar e olhava para o céu e nada acontecia. Ele começou a orar mais e quando ele olhou para o céu, ele viu uma nuvenzinha bem pequenininha. Será que essa nuvem chove? Não, não chove. Mas então ele começou a orar mais e de repente começou nuvens muito fortes, nuvens muito grandes, aquelas nuvens de chuva. E então começou a chover, e começou a chover, que alegria! Finalmente choveu na terra de Israel. E o povo ficou muito contente, porque eles estavam precisando muito dessa chuva. E essa foi a lição de hoje. E o que nós podemos aprender com ela, crianças? Que nós devemos obedecer a Deus, devemos adorar só a Ele. E não é apenas o falso Deus Baal que toma o lugar de Deus. Sabe o que pode tomar o lugar de Deus na nossa vida? O que pode tomar o lugar de Deus é coisas ou pessoas que nós damos prioridade ao invés de dar prioridade a Deus. Então, o que pode ser? Pode ser um cantor, pode ser um ator, pode ser um jogador de futebol, pode ser um videogame, pode ser você deixar de ir à igreja, deixar de ler a Bíblia, deixar de conversar com Deus para fazer outras coisas que você julga mais importante. Então, tudo isso é idolatria, é você colocar outras coisas e até pessoas no lugar de Deus. Se você tem feito isso, se arrependa, porque Deus ele te recebe de braços abertos quando você se arrepende e te perdoa. Então, crianças, vamos dar a Deus o seu lugar, que é o primeiro lugar na nossa vida, e entregar o nosso coração só para Ele. Ele fará grandes coisas por nós, fará grandes coisas por você. Tá bom? Vamos orar então agora para encerrar a nossa lição? Senhor Deus, sabemos que Tu és o verdadeiro Deus e nós te adoramos, entregamos nossa vida a Ti e o nosso coração. Em nome de Jesus, amém. Então, até a próxima, crianças, que Deus abençoe cada uma de vocês. Beijo para cada um.